Oi, pessoal, boa noite. Vamos aguardar o pessoal, né, ser notificado. Boa noite, irmã, graça e paz. Seja bem-vinda. Boa noite, Tiane, paz. Sejam todos bem-vindos. Bom, todas as sextas-feiras agora, a gente tem esse momento aqui de live, esse momento aqui de conversa. E cada sexta-feira passada foi com Andressa Santos Brito. Hoje é com Eduardo Lucas. Na próxima sexta-feira é com Simone Lima. Todos três são psicólogos e cada um falando de um tema diferente, certo? Hoje, o nosso momento de conversa é com Eduardo Lucas e ele vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. E eu tava dando uma lidazinha e é um temazinho bem legal pra gente debater aqui, tá? Eduardo já tá por aí? Já posso chamar? Olha aí, a nossa psicóloga da semana passada acabou de entrar, seja bem-vinda. Já vão pensando aí nas perguntas, nas dúvidas. Me digam aí se o áudio tá bom. Carlinhos, seja bem-vindo. O volume da voz tá bom, vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Deixa eu ver se Dudu já chegou por aqui. Para eu convidá-lo. Aqui. Vamos convidar o nosso participante de hoje. Aguardando. Enquanto isso, gente, já vão pensando aí nas perguntas, viu? A gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Esse momento é realmente de vocês aprenderem, de vocês absorverem, de vocês esparecerem um pouquinho a mente, que esses dias está bem complicado, cada dia mais complicado. Cadê Eduardo Lucas? Não sei falar de inteligência emocional, não trabalho com esse departamento. Eduardo Lucas, aceite a minha solicitação, minha bênção. Vá. Recusou. Vamos chamá-lo de novo. Cadê? Dudu, entra de novo aí. Agora. Vamos convidá-lo de novo. Achei. Fazendo o convite mais uma vez. Atenda, Eduardo. Ora! Cadê você que tá tudo preto? Tudo escuro? Ninguém está lhe vendo. Deixa eu tentar atualizar aqui. Agora! E aí? Seja bem-vindo! Gostei da sintonia aí com a cor da camisa, viu? Não é? Combinamos. Combinamos isso. Mentira, gente. Não foi programado, mas a gente tem as camisas. Eu não sei como é isso, não, mas tem. Show de bola, show de bola. Tá dando para ouvir o meu áudio aí? A minha imagem tá tranquila também? Massa, show de bola. Eu não tô conseguindo te ouvir direito não, tá? Tá muito baixo? Oi, tô te ouvindo agora, tô te ouvindo. Ora, se apresente, quem é você, o que é que você faz, de onde vem, de que planeta? Eu não tô conseguindo ter acesso lá aos comentários e o teu áudio tá cortando um bocadinho. Então, talvez se eu te perguntar mais de uma vez aí, me ajuda com o áudio, tá bom? Beleza. Eu consigo visualizar
tá aqui e no meu computador, porque eu tô com os dois conectados. Aí no meu computador dá para eu pegar todas as perguntas e organizar elas para te fazer no final. Pronto, tá ótimo, então. Podemos dar início, então, né? Já começamos aí, então vamos aproveitar que são 45 minutos, é isso? Agora são. Não, Meu Deus do temos céu. 55, que eu comecei de Tá, 7h30 em ponto. tá, vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo. Os amigos de infância, os mais próximos, me conhecem como Dudu, né? Alunos, colegas mais próximos, enfim. E aí, eu queria aproveitar a oportunidade também para já agradecer, né, o espaço aqui oferecido pela nossa igreja, a confiança também concedida aí pela liderança, né, em estar nos expondo aqui enquanto profissionais de psicologia. E acho que o sentimento inicial é esse, é de gratidão, tá, em poder estar contribuindo aqui. Decorem essa frasezinha aí que eu vou estar falando para vocês, que um pequeno gesto ele faz total diferença num processo como esse. E o que eu estou aqui me disponibilizando a oferecer a vocês é um pequeno gesto também, eu espero que possa fazer a diferença aí na vida de cada um que está nos assistindo, tá? Como proposta, hoje a gente vai estar conhecendo um pouco sobre o conceito, o que é inteligência emocional, né? Partindo aí das experiências que eu tive já profissionais, das experiências de vida. Então, eu espero que eu possa estar provocando aqui em vocês muitas dúvidas também, tá? Eu também quero ter dúvidas com vocês e aí juntos a gente tá desconstruindo essas dúvidas, tá? Para quem não me conhece, a minha formação é em psicologia, a minha área profissional de atuação hoje é na área de gestão em pessoas, com a psicologia organizacional. Mas desde o primeiro período da faculdade eu sempre tive assim o encanto, né, a satisfação de estar trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, né? E aí quando eu digo desenvolvimento de pessoas eu abraço diversas atmosferas, né? E aí uma delas é quando o ser humano ele se encontra assim em conflito consigo mesmo, né? Quando ele se encontra em conflito para com o seu ambiente, né? Seja ele o seu familiar, o seu de trabalho. Enfim, eu me sinto bastante realizado quando eu posso estar enquanto profissional, enquanto pessoa também está construindo e desconstruindo novos conceitos, né, para esse ser, para essa pessoa de tamanha importância. Então, falando um pouco de mim enquanto profissional, a minha trajetória sempre foi desenvolvendo pessoas em situações de conflito, né, socioemocionais, organizacionais, quando eu digo organizacionais e trabalhistas também, tá? E principalmente na ênfase biopsicossocial, né? E como eu também faço parte da igreja, eu também coloco aí a atmosfera espiritual também, né? Então, quando eu olho para o ser humano, eu olho ele para a atmosfera biopsicossocial e espiritual também, né? Dentro da fé que eu professo. E aí, só para deixar bem claro aí para todo mundo, eu não aplico religião na psicologia, até porque são dois conceitos bem distintos, tá? A religião e a psicologia, a teologia e a psicologia são ciências bem distintas, então só para deixar claro para vocês aí, uma coisa é ser o psicólogo e outra coisa é ser o protestante, o religioso, né? O declarador de fé. Então, para mim também foi um desafio tremendo, ter que muitas vezes separar, né, um pouco da nossa fé e da nossa religião, mas assim, tudo com moderação. E eu acho que um completa o outro, um tópico completa o outro, tá? E aí, aproveitando o gancho dessa oportunidade aqui para essa live, dentro desse contexto aí da pandemia, da quarentena, do isolamento, enfim, de todo esse contexto que a Covid-19 nos trouxe, né? A gente vai trabalhar alguns temas aqui que eu já recebi também, já aqui no privado, algumas perguntas e vou estar explanando aqui para vocês, tá? Por que eu escolhi falar sobre a inteligência emocional, né, dentro do contexto do isolamento social? Porque eu não sei quantos podem levantar a mão aí do outro lado da tela, mas ainda hoje, desde 1990 que esse conceito foi potencializado aqui no Brasil, e no mundo, digamos, né? Mas pouquíssimas vezes a gente escuta falar, né? No ambiente escolar, no ambiente organizacional,
em clínicas, em igrejas, enfim, em diversos locais, dificilmente você escuta falar sobre a inteligência emocional. E aí, não é bicho de sete cabeças, tá? A inteligência emocional eu vou estar explicando um pouco do conceito e eu espero que vocês tenham dúvidas, porque eu vou me sentir muito prazeroso em estar ajudando vocês aqui, tá? Então, pessoal, gente, quando eu trago a inteligência emocional para dentro desse contexto de isolamento social, o que a gente muitas vezes esquece, né? E aí eu vou pegar um gancho na live anterior que a gente falou sobre medo, ansiedade, né? Possíveis declínios aí para uma futura depressão, entre outros transtornos que podem ser gerados através da ansiedade. É que a gente não pode deixar de lado, talvez você não saiba disso, mas a ansiedade, ela é um fator que já existe na vida do ser humano, tá? Então, assim, não é porque surgiu a Covid que está surgindo a ansiedade. Não é porque a gente está em pleno século XXI que está existindo a ansiedade. A ansiedade, ela sempre foi parceira do ser humano, tá? Só que dentro de novos contextos, a ansiedade, ela vem ganhando outras armaduras, outras ferramentas de guerra para guerrear com a gente, ser humano, tá? Então, Eduardo, eu estou me sentindo muito ansiosa, eu estou me sentindo muito ansioso, isso é super normal, tá? O que a gente vai explicar aqui um pouco através da inteligência emocional é quando essa ansiedade, ela está fora de uma linha de equilíbrio e foge do normal para o possível patológico, né, que é o adoecedor, aquele incômodo que realmente vai tirar o teu sono, aquele incômodo que vai fazer o teu peito doer, a tua cabeça ficar com um pouco de enxaqueca, tá? Então, só para ficar claro para vocês, quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade já é uma parceira nossa, tá? Digamos que a gente pode considerar a ansiedade como uma pulsão, uma ferramenta que vai te fazer ir para cima ou ir para baixo ou seguir em linha reta, tá? E aí, aproveitando dentro do contexto aí de isolamento, a ansiedade ela tem gerado alguns outros transtornos, alguns outros sintomas que aparentam ser doentios, porque uma coisa é você falar o que a ansiedade causa, mas outra coisa é você não ouvir dos outros o porquê ela está te causando isso, né? Não é novidade dizer para vocês que a gente está numa geração onde tudo é num estralar de dedos, né? A informação, a ciência, a dúvida, a curiosidade, a gente vai lá no dedo, no touchscreen, faz uma pesquisa e já encontra a resposta para tudo, né? Então, é uma visão particular minha. Eu acredito que, devido a esse ritmo muito acelerado de tudo, a gente tem informação para tudo. Quando a gente não tem essa informação acelerada, essa resposta para o tudo de forma ágil, a gente pode desenvolver uma certa angústia, né, consigo mesmo. E essa angústia, pegando carona com a ansiedade, ela vai começar a te desequilibrar, certo? E aí é onde entra os apoios, né, que se faz necessário. Eu, enquanto psicólogo, vou puxar assim para o meu time, é onde entra com potencial um profissional da saúde mental, que a gente pode convidar um psicólogo, dependendo do caso clínico, a gente pode pedir a parceria com o psiquiatra, a gente pode também estar encaminhando para um atendimento clínico mesmo, porque muitas vezes essa demanda que inicia na nossa mente, no nosso psicológico, ela vai sim ser transferida para o nosso corpo. Então, dentro dessa atmosfera, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, tá? Equilíbrio esse que eu conheço uma ferramenta chamada inteligência emocional, que você, já que todo mundo que está assistindo aí, tem a inteligência emocional. Nós somos portadores desse talento, desse potencial, assim como todos nós somos portadores aí, digamos, da ansiedade, tá? E aí, o que é a ansiedade? O que é a inteligência emocional, pessoal? Só para ficar claro para vocês. A inteligência emocional a gente pode considerar como um conjunto de habilidades, tá? Que tipos de habilidades são essas? O autor mais conhecido da inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele subdivide em alguns tópicos, tá? E aí eu vou separar talvez aqui os mais importantes, talvez aquele que você precise mais desenvolver, ou aquele que você já reconhece como portador, e aí através desses potenciais, dessas habilidades que você já possui, você pode estar aí tratando, batendo de frente com essa possível ansiedade aguda, com esse possível transtorno aí causado pela ansiedade, tá? E aí falando um pouco sobre a inteligência emocional, quando a gente pensa em inteligência emocional, o que já vem em mente? Talvez uma pessoa bem equilibrada,
né? Talvez uma pessoa que não tenha medo, né? Talvez uma pessoa que é peito duro, vai lá e bate de frente sem medo do que possa estar acontecendo. E isso são características, sim, tá? De uma pessoa que tem inteligência emocional. Por quê? Porque se eu pegar um fragmento chamado a autopercepção, que é fruto da inteligência emocional, é uma pessoa que ela consegue se auto-perceber dentro do seu ambiente, né, de relacionamento com pessoas, dentro dela consigo mesma, ou seja, é um potencial que a gente tem que às vezes algumas pessoas também não conseguem desenvolver, mas é o bom senso de você saber quais são os teus limites, até onde você pode ir, o que te causa angústia, o que pode te desequilibrar. Então, a partir da inteligência emocional, se eu pegar esse fragmento aí da autopercepção, a partir do momento que vem algo novo para mim, a partir do momento que vem uma pandemia, um novo resfriado, uma nova, sei lá, catapora ou alguma doença que venha para me assustar, a partir do momento que eu me autoavalio e percebo quais são os meus pontos falhos, até onde eu posso ir, o que eu posso ouvir, o que eu posso assistir, o que eu posso comentar, o que eu não gosto de ouvir, a partir do momento que eu já consiga trabalhar essa minha habilidade, eu vou ter maturidade suficiente, eu vou ter uma postura adequada para estar me afastando, para estar me isolando, para estar me envolvendo, certo? Esse potencial de autoavaliação é aquilo que vai te trazer uma maturidade para você talvez não se ferir, né, que é o que tem acontecido com muita gente, né? Quantas pessoas estão aí sem dormir, né? Por quê? Porque vão lá no YouTube, vão lá na televisão, vão lá no rádio e começam a se turbilhar de informações de o que é que o Covid está causando, né? O Brasil era um dos últimos aí no ranking de casos, agora já está entre os 5 maiores. Antes eram só 3 casos aqui na Zona Sul de Recife, Boa Viagem, Pina e Biribeira. Agora já são mais de 50. Então, assim, são tantas informações que a gente recebe dentro desse ritmo acelerado aí de rede social, de rádio, de TV, de tantas guerras e guerrinhas aí, de tantas informações, fake news, enfim. Que se a gente não se autoavaliar de o que é interessante a gente ouvir ou deixar de ouvir, a gente vai acabar entrando nessa angústia de, meu Deus, eu tenho que comprar a melhor máscara, meu Deus, eu não vou sair da minha casa, meu Deus, ninguém da minha casa vai sair. Então, assim, você começa a gerar, partindo do conceito de que você já é ansioso, né, essa tua ansiedade vai te impulsionar a você praticamente se isolar de todo o universo. De repente, você mora com uma família com 8 pessoas e você vai se isolar ao ponto de não querer se comunicar com essas 8 pessoas. Você vai se trancar no seu quarto. Você vai se trancar lá no seu videogame, na sua rede social. Então, assim, a partir do momento que você utiliza da autoanálise, da autopercepção, de o que é interessante para você ou não, você já começa a ter aí uma ferramenta de apoio, partindo da inteligência emocional, para você avaliar, não, esse conteúdo aqui não é tão legal, não, isso aqui está muito agressivo, então eu vou lá e desligo a TV. Não, eu vou lá e mudo de página. Não, eu vou lá e deixo de seguir essa rede. Temporariamente, né, ou definitivamente, enfim. Então, a partir do momento que você percebe o que é interessante e o que não é interessante para você, reconhecendo as suas fragilidades, passar uma tesourinha aí, dar um corte, isso aí não é nada demais, tá bom? Então, pegando um outro conceito aqui da inteligência emocional, eu fiz algumas anotações aqui, tá? Pegando um outro conceito da inteligência emocional que portamos, é a tal da empatia, né? Se eu perguntar aqui na live, o que é empatia? Eu acho que a resposta mais genérica que vão dizer é a possibilidade de se colocar no lugar do outro. Mas a empatia, ela é muito mais do que isso. É a partir do momento que você se conhece, você passa a praticar a empatia e você passa a perceber no outro, talvez, a dor que você sinta. Então, imagina, se você é uma pessoa medrosa, se você é uma pessoa que está com medo aí dessa pandemia, desses sintomas, medo do que esse vírus pode estar te causando, se você passar a aplicar a empatia, você vai se colocar no lugar daquela outra pessoa que possivelmente pode ter um medo igual ao seu, se não superior ao seu. Então, a partir do momento que a gente começa a atuar com uma visão também de empatia para com o outro, eu acredito que um dos maiores tumultos que está havendo aí dentro desse contexto de pandemia é a falta de respeito para com o outro, para com a sociedade. A gente está vendo o exemplo aí dessa liberação da verba do governo e muito provável pessoas que não se conhecem e talvez não estão se colocando no lugar do outro
estão indo de qualquer forma, estão indo enfim, vulnerabilizando ainda mais as pessoas que, enfim, já estão vulneráveis à situação, entendeu? Então, a partir do momento que a gente passa a utilizar essa outra ferramenta, que é a empatia, de, poxa, eu sei que para mim tá difícil, será que para aquela pessoa tá difícil? Não, pode até tá, pode talvez não tá, mas se a gente usa esses dois conjuntos aí, de eu me autoavaliar e através da empatia eu também poder avaliar o meu outro colega, esse meu vizinho, talvez a gente comece a tomar decisões aí mais assertivas, mais realmente colaborativas, né? Porque a partir do momento que você deixa de se expor em um momento que pode estar expondo uma outra pessoa, isso também é uma boa ação, né? Eu vejo muitas pessoas aí que estão indo entregar alimentos nas ruas de todo jeito, de qualquer forma, mas assim, existem tantos outros canais de doar, né? Às vezes tantas selfies, você vê pessoas sem máscara, pessoas sem luvas, enfim, sem equipamentos adequados para fazer essa boa ação, e às vezes por uma pequena falha acaba perdendo todo o sentido aí da atitude, tá? Um outro ponto da inteligência emocional, gente, que eu queria estar complementando aqui com vocês, é a motivação. Tá? A motivação é uma característica muito forte da inteligência emocional. Por quê? Porque a partir do momento que você se autoconhece, que você desenvolve uma sensibilidade de empatia, de saber quem é o outro que está ali, o que eu posso fazer pelaquela outra pessoa, e você passa a aplicar a prática da motivação. O que é a motivação? É uma energia interna nossa também, que nós possuímos a energia de se automotivarmos. Tá? Então, assim, eu preciso entender de que forma eu posso estar contribuindo para esse Covid. Né? Por exemplo, quando eu recebi esse convite aqui, eu confesso que eu fiquei super ansioso, né? Assim como vocês aí dizem que não são ansiosos, eu também sou ansioso. Mas, assim, eu desenvolvi minha ansiedade na seguinte expectativa: de que forma eu posso estar contribuindo, né, através dessa live? Eu vou colocar lá minha atuação profissional, eu vou colocar um pouco da minha oratória, de palavras bonitas, o que eu posso fazer? Isso aí com certeza é um pequeno gesto que vai fazer uma grande diferença aí para vocês. Mas é através dessa autopercepção, um pouco da empatia que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, eu consegui me motivar, certo? A construir alguns tópicos aqui, a estar me disponibilizando a responder algumas dúvidas de vocês aí. Consegui me motivar a querer arrumar um tempo livre, mesmo trabalhando home office, mesmo dentro desse contexto de eu preciso estar com meu filho, eu preciso estar com minha família, eu preciso dar conta do meu trabalho. Então, eu consegui encontrar um espacinho de tempo aí para me motivar e começar a pôr aí tópicos onde eu possa estar contribuindo aqui através dessa live, tá? E aí, pessoal, é onde eu vou entrar num ponto agora com vocês, através de uma historinha que eu ouvi lá quando eu era ensino médio, de um professor, um saudoso professor de geografia que eu tive, que ele trouxe a seguinte história, que um casal recém-casado, né, foi para um vilarejo, né, se mudaram para um vilarejo e era uma casa nova. Eu quero que vocês imaginem aquelas casas com, tipo, bem históricas, sabe? Pega aquele João e Maria, aquele filme de João e Maria, aquelas casas de bosque, tá? E aí esse casal, quando se mudou para essa residência, o vilarejo tinha algumas casas assim também nas proximidades. E esse casal, quando se mudou, eles tinham a prática de toda noite observar a vizinhança através da janela. E quando eles observavam a vizinhança, a esposa sempre comentava com o marido: amor, eu tô vendo um casal ali que dança toda noite, às 7 horas da noite eles dançam, né? Eles colocam a melhor roupa e eles estão lá dançando, né, e comemorando algo que eu não consigo entender porque a gente está aqui dentro da nossa casa, né? E aí o marido dizia: eles devem ser recém-casados, assim como a gente, vamos dançar também. E aí no dia seguinte, esse casal, né, a hora do jantar chegava e a esposa ia lá e fazia um comentário: amor, eu tô vendo que hoje, além deles dançarem, eles estão colocando um jogo de luz e tá piscando muito lá. Só que eu quero fazer um comentário. Eu percebo que a casa deles é muito suja, né? Eu percebo que é muito empoeirada. Aí o marido disse: não, talvez é porque eles estejam sem tempo, né, de fazer uma faxina. E aí passa um outro dia, esse casal vai para uma refeição e essa esposa faz o mesmo comentário: amor, eu estou percebendo que hoje está um pouco mais suja a casa deles. O que é que está acontecendo? Eu quase não estou mais conseguindo enxergá-los dançando, comemorando. O que pode estar acontecendo? E o marido vai lá e comenta: eu não sei, amor, vamos se organizar para de repente conversar com eles, para entender o que possa estar acontecendo. Vamos dormir. E aí chama as pessoas para dormir. E quando vai para esse terceiro, quarto dia, quinto dia,
dentro desse comentário, sempre prevalecia o comentário da esposa de dizer: a tela está ficando um pouco escura, a janela está ficando escura, eu não estou enxergando mais eles dançando, eu já não enxergo nem mais as luzinhas piscando. E aí o marido diz o seguinte: eu não vou falar mais nada, deixa esses vizinhos viverem a vida dele, tá? E vamos viver a nossa aqui. E aí o que me chama a atenção é que o marido, ao dormir com a esposa, né, no outro dia, ao jantar, né, pelo café da manhã, perdão, a esposa acorda um pouco mais cedo, o esposo também, e eles fazem o comentário seguinte: a esposa vai lá e diz ao marido: amor, vê que coisa legal, olhando para o nosso vizinho, eu percebo que eles mudaram um pouco o visual da casa deles, já não está mais empoeirado, já não está mais tão sujo. O que você acha que aconteceu? Será que alguém deu uma dica para eles? E aí o marido vai lá e diz assim: não, amor, eles não fizeram nada. Simplesmente eu acordei mais cedo que você, lavei a nossa janela e agora a gente pode ver através de um outro prisma. Né? A realidade deles é a mesma, então eu mudei a minha ótica, né? Lavamos a nossa janela. Então, muitas vezes, essa história ela se contextualiza com um contexto de pandemia, de isolamento, de quarentena, de crise de ansiedade, de transtorno de ansiedade, de tanto medo, de tanta insegurança. Só que aí o que acontece? Eu, você, talvez todo mundo aí, a maioria que esteja assistindo a live, a gente talvez não tome a iniciativa, certo, de acordar um pouquinho mais cedo e limpar os nossos olhos e enxergar todo esse contexto de uma forma diferente. Então a gente prefere muitas vezes olhar pela visão embaçada, que uma televisão influencia, que um rádio, que uma mídia social influencia, ao invés de a gente ter a atitude, né, a motivação de acordar um pouco mais cedo e talvez se auto-surpreender, e surpreender talvez quem esteja ao teu redor. Tá? Então muitas vezes a gente vai ter que fazer feito esse marido. Aí é onde vai entrar a empatia, né? A esposa, em momento algum, se colocou no lugar do que poderia estar acontecendo ali. Ela simplesmente julgava do jeito dela. Então, muitas vezes, nesse contexto de pandemia, a gente vai se julgar, né? A gente vai julgar o outro por uma visão embaçada. E aí cabe a gente, aí, portador da inteligência emocional, procurar outras visões, tomar decisões aí que talvez desembaraçem a nossa tela, a nossa visão, para que aí sim a gente possa enxergar essa turbulência, essa dificuldade, essa pandemia de uma forma mais clara, de uma forma mais corajosa. Tá? Então, eu acho que isso é interessante, sim, e aí eu acho que se a gente passa a aplicar essa prática no nosso dia a dia, a gente vai ver tudo de uma forma bem diferente, tá? Uma coisa que eu queria complementar aqui com vocês é o seguinte: super normal, eu vou trazer uma perguntinha aqui, tá, pessoal, que eu recebi de uma pessoa no privado, e ela pergunta o seguinte: Eduardo, eu tô com o meu filho. Não sei se ela está ao vivo aí, mas se ela me permitir, eu digo até o nome dela. Ela me fez a seguinte pergunta: eu estou com o meu filho, onde depois que se espalhou essa informação aí de quarentena, de isolamento, de medo de contágio, de doença e tal, o meu filho ele está dormindo muito, né? Ele só quer saber, ele só quer jogar videogame. Eu não sei nem qual é o jogo, né? Nem me disseram qual é o jogo. Mas aí ela começou a potencializar uma possível doença, um possível transtorno. Que eu preciso que vocês entendam que a ansiedade ela já é normal, tá? O medo ele já é normal, porque como eu estava conversando com o Tiana esses dias, é o seguinte: quando a gente recebeu essa informação da pandemia, quando vocês receberam, nos deu um choque, né? Foi algo novo. Porque praticamente paralisou a nossa economia, paralisou o nosso sistema de educação, paralisou o nosso relacionamento com o outro, né? Paralisou as igrejas, paralisou os mercados, as empresas. E quando veio isso, eu não sei vocês, mas eu tremi na base, né? Eu procurei olhar por um outro prisma para a gente não ficar realmente dominado por esse medo, por essa insegurança, porque vê que coisa super natural. A partir do momento que a gente recebe uma bomba dessa, de que pela respiração, né, pelas gotículas, enfim, pela contaminação em algum objeto, eu posso estar contaminando uma pessoa. Esse Covid, essa pandemia, ela passa a seguinte insegurança com alguns sintomas. A gente, trabalhador, vai ficar com medo de perder o emprego, a gente vai ficar com medo de pegar essa doença, de contaminar alguém com essa doença, de poder chegar a óbito por essa doença,
né, de perder alguém por essa doença. Então, vê que coisa, vê que, na verdade, vê que potência uma pequena coisa, eu não vou dizer gripezinha, porque já viralizou isso aí, né, mas vê que coisa, um vírus, né, o Covid-19 conseguiu potencializar na minha vida e na tua vida, né. Eu, particularmente, eu peço muito a Deus todas as noites, assim, para que Ele possa nos ajudar, certo? A nos dar sabedoria de como suportar essa atmosfera, né? Essa atmosfera de pressão, de medo, de insegurança, que deixa eu ser bem realista com vocês aqui. Não é nada sobrenatural, é tudo natural, tá? A partir do momento que desequilibra a tua linha de pensamento, de raciocínio, de insônia, de outros sintomas, é uma outra realidade que a gente vai chegar aí já já. Mas, por favor, não se desesperem achando que porque você está com muito medo, de que porque você está pensando muito antes de dormir nessa pandemia, ou no medo, na insegurança, porque conhece alguém que pegou, ou porque de repente alguém na sua casa pegou o vírus. Não pensa que porque você vai ficar com medo, ou ansioso, ou inseguro com isso, você está fora de uma linha padrão equilibrada, não, tá? Isso faz parte. A gente viu aí que vai explanar todas as atmosferas. Meu filho aqui em casa mesmo, morrendo de saudades aí da aula de futsal, das aulas realmente da escola, enfim, eu com saudade de estar no meu ambiente profissional, de estar produzindo como eu produzo no ambiente profissional, né? Eu com medo aqui, de repente, de me contaminar e poder contaminar meus familiares, né? De repente, minha esposa trabalhando ainda, de repente ela adquirir esse vírus e trazer para nossa casa, trazer para o nosso filho e aí a gente multiplicar. Isso é super normal, tá, gente? Não pensem que está fora de um padrão, não, porque, como eu disse, é uma doença que é séria, precisa ser respeitada, precisa ser entendida por todos nós, tá? Eu acho que o princípio para a gente encarar isso aí é o respeito a essa doença. A gente já tem cientistas, a gente já tem médicos aí atuando em cima da cura, de prevenção, das melhores práticas aí para a gente não adoecer. Então, assim, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é o seguinte, é respeitar essa doença, é não bater de frente com ela, tá? E respeitar dentro das nossas possibilidades. É evitar ao máximo o mercado, é evitar ao máximo realmente o contato com outras pessoas, para que de uma forma empática também, trabalhando a empatia, eu possa me colocar no lugar de alguém que possa estar com mais medo do que eu. Então, assim, pelo menos eu tendo essa autoavaliação e essa autopercepção de que se eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro, isso com certeza vai te ajudar e muito, tá? E aí o que acontece? Eu recebi uma outra pergunta também, eu não lembro quem foi agora a pessoa, eu gostaria muito de citar porque ela vai me corrigir aí, tá? Se eu estiver implementando ou tirando alguma palavrinha. Mas ela disse que depois que vivenciou essa questão da pandemia, ela acha que está desenvolvendo o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E aí, em que sentido o TOC ela está desenvolvendo? Tudo ela está lavando com muito excesso, tudo ela está tacando a água sanitária, tudo ela está fazendo de forma muito rígida em casa. E isso acaba incomodando ela de uma forma bem significativa, tá? E aí, pessoal, só para esclarecer para vocês aqui dentro dessa live, né, dentro dos outros participantes que virão também, a gente, enquanto psicólogo aqui nessa live, a gente não quer rotular ninguém de portador de nenhuma psicopatologia, tá? De nenhuma doença mental. A gente quer aqui trazer conceitos e possibilidades e, com certeza, realizar intervenções aí, encaminhamentos, para que vocês possam viver uma vida plena, tá? De forma saudável, de forma harmoniosa, com você consigo mesmo e você com o teu ambiente, tá? E aí essa pessoa me perguntou isso e acaba me colocando num fogo cruzado, né? Porque quem foi? Foi Nayane. Ah, Nayane, né? Tá massa. Então, assim, só para complementar, a gente também não pode se auto-intitular de portador de nenhum transtorno, tá? Que o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Né? A gente não pode se auto-intitular portador dessas doenças, porque nós precisamos que vocês entendam que qualquer desequilíbrio emocional, nesse momento, inicialmente vai parecer normal, tá? Porque, como eu disse, é algo novo, é algo que a gente está vendo que está tirando vidas, que está tirando emprego, que está tirando aí a alimentação de muitas casas, mas assim, não deixa esse medo dominar você, não. A inteligência emocional, quando você se autoconhece, vê suas fragilidades, se você desenvolver ela um pouco mais aí, de realmente se autoprovocar, de eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo,
encara de uma forma diferente, tenta limpar um pouco essa janela que está te amedrontando, essa sujeirinha que talvez esteja aí te fazendo perceber essa pandemia de uma forma tão tenebrosa, tão maléfica. Ela é ruim, ela é mal, ela veio realmente para tirar vidas, para adoecer pessoas, mas assim, começa a colocar pensamentos positivos, porque senão você vai começar a viver dentro de uma atmosfera de só negatividade. Né? E uma vez eu ouvi alguns conceitos, né, filosóficos, que o ser humano ele atrai aquilo que ele respeita. Então, se eu respeitar muito o medo, se eu der muita vida ao medo, esse medo ele vai vir para mim. E ele vai vir em diversas formas. Vai vir através de um pensamento, ele vai vir de uma forma revelando dentro do meu físico, do meu corpo físico. Ele pode vir através do meu inconsciente, através de um sonho, de um pesadelo, enfim. Ele pode trazer, de repente, alucinações, certo? De repente eu ver no meu corpo sintomas de, ai meu Deus, será que eu tô com Covid? Eu tô com manchas, eu tô com o coração palpitando, eu tô com falta de ar. Então, assim, toma cuidado para esse teu medo, para essa tua ansiedade, ela não dominar o teu corpo como um todo, tá? Coloca de lado, procura fazer algumas atividades que distraiam um pouco o teu pensamento, tá? Procura fazer outras coisas onde distraem um pouco esse pensamento negativo, tá? E aí, só voltando, me desculpa, a pergunta lá da mãe que disse: o meu filho está dormindo muito, o meu filho está jogando muito. Se coloca no lugarzinho dele. Hoje em dia, o que a gente pode fazer dentro de um ambiente isolado? Né? Hoje a gente está nessa atmosfera que talvez tem pessoas que preferiam estar no ambiente de trabalho, tem pessoas que têm a preferência de estar no ambiente escolar, pessoas que têm preferência de estar na casa de um amigo. Então imagina você de repente se deparar com essa situação de que houve um decreto, né, já foi lançado o decreto de que você tem a obrigação de ficar em casa. Né? Então vê que é algo novo. Ficar em casa por quê? Não é por bobagem, não. É porque se você for lá para fora, você pode adquirir um vírus que ainda não temos a cura para esse vírus, e esse vírus ele pode contaminar a tua família, e essa contaminação aí, ela por não ter o controle ainda, ela vai começar a ceifar as vidas, ela vai começar a danificar o teu ambiente, né? Você vai começar a despertar os sintomas que realmente vão te apavorar, certo? Então, essa criança talvez esteja com muito sono, porque talvez ela está jogando muito, talvez ela está gastando a hora de sono dela numa Netflix. Essa criança ela pode estar assistindo muito filme, pode estar jogando muito videogame, e o horário regular dela de sono está sendo trocado por outras atividades. Então, ou seja, na hora que era para dormir, ela está assistindo série ou jogando videogame, e na hora que era para ela estar acordada, ela está se distraindo com coisas que são supérfluas. Então, assim, não se preocupa que essa criança também não está fora de um padrão, tá? Aí cabe a gente, pai, cabe a gente, mãe, desenvolver algumas atividades domésticas. Chega nesse filho, chama ele para conversar, troca figurinhas, vai jogar videogame com ele, assiste um vídeo, sei lá, joga dominó. Aqui em casa o Davi já está expert em dominó, em baralho, coisa que eu nunca aprendi lá atrás. Hoje ele com 7 anos, enfim, tá batendo de carroça, batendo de cruzado. Então, assim, fica a dica, né? Pra você tá com medo do menino estar lá no videogame, no Free Fire, em tantas outras coisas, chama ele então. O que não vai resolver isso aí é você ficar só observando ele lá. Então chama ele para conversar, chama ele para, não sei, contar uma história, para ler um livro. Se você está em casa hoje, se você não está trabalhando no home office, está em casa de bobeira, poxa, chama essa criança, vai fazer a tarefa de casa com ele, né? Vai ler um livro para ele, não sei, vai contar alguma história de terror, de ação, vai trocar figurinhas com essa criança, porque senão o que ela vai encontrar como prazer, satisfação, vai ser um videogame, vai ser uma série, e você vai ficar como um figurante dentro de casa. E ele vai lá criar a raiz na cama, né? Com essa atividade repetitiva. Tá? Desculpa, já que você ia perguntar alguma coisa. Não, só para acrescentar uma coisinha na questão da lavagem das mãos em excesso. Eu vou partir agora para a minha área de saúde. O nosso corpo, ele tem micro-organismos que são benéficos para a nossa saúde. Quando a gente pede para lavar as mãos, é para que a gente tire das mãos aquilo que a gente pegou que não era nosso. Então, quando a gente lava as mãos com muita frequência, a gente termina tirando da nossa pele aquilo que é a nossa proteção biológica. Aquilo Sim. que nos protegeria. Então, lavar a mão em excesso também não é bom.
é lavar a mão. Tocou em alguma coisa, sentiu que a sua mão está suja, muito suja, lava a mão com água e sabão. Sentiu que está superficialmente suja e não tem água e sabão, lava, passa um álcool em gel e assim que tiver água e sabão, lava. Mas não lava constantemente. Tocou em alguma coisa, lava. Tocou em alguma coisa, lava. Pegou em alguma coisa, lava. Não. Você tem coisas nas mãos que estão feitas para lhe proteger. Não tire a sua proteção por conta disso. Porque aí, querendo ou não, você está, em vez de ter uma barreira para o vírus, você está quebrando essa barreira e facilitando o acesso dele a você. Então, lave a mão, sim, quando necessário. Não lave a mão em excesso. Tudo em excesso faz mal. Sim, sim. Deixa eu só pegar um ganchinho nessa tua fala, né? Eu sou um grande admirador do ser humano, tá? Então, assim, vê que legal, né? O nosso organismo já tem uma produção aí de... Eu posso dizer o quê? Me fugiu a palavrinha agora. Um anticorpos, é isso? Não, na verdade, a nossa pele, ela tem bactérias e fungos, normalmente são bactérias na nossa pele, que elas servem para o nosso, como se fosse uma barreira de proteção, para a nossa barreira de proteção. Se eu tiro isso daí da minha mão, eu quebro essa barreira de proteção e dou acesso para que micro-organismos entrem. Vou dar um exemplo assim muito comum. A gente na saúde, de um paciente para o outro, a gente é obrigado a lavar a mão. Por que a gente é obrigado a lavar a mão? Porque o micro-organismo que estava em um paciente é daquele paciente. Eu não posso levar para outro. Senão é uma infecção cruzada. Eu estou pegando um e levando para outro. O que é dele e o que é do outro é do outro. Agora, se eu vou entrar em um procedimento cirúrgico, eu preciso tirar o que estava de fora do meio ambiente e eu também preciso tirar aquele micro-organismo que é meu. Olha aí. Ele não é para o paciente. Então, aí... são mãos completamente diferentes. Entendeu? E aí, complementando, quando eu digo que o ser humano ele é completo até demais, acho que a melhor criação, né, admirável e divinamente, que imagina, né, se você tem esse potencial aí de um autocuidado biológico, imagina o teu emocional, sabe, pessoal? Eu acho que a oportunidade para essa live aqui é você despertar a curiosidade de entender melhor qual é o teu potencial emocional, no que você é bom emocionalmente falando, qual é a tua inteligência emocional. Né? Uma coisa que eu lamento muito é que o brasileiro, enfim, várias redes aí de educação, na Europa já está um pouquinho mais avançado, no Brasil as redes privadas já adotaram, mas assim, vê que legal seria se a criança lá no início ela já fosse ensinada sobre a inteligência emocional. Né? Então hoje a gente com certeza nós seríamos menos ansiosos, né? Nós sofreríamos muito menos, né, por transtornos emocionais, por fragilidades emocionais, certo? Então, hoje, quando a gente se depara com uma situação como essa, talvez se a gente tivesse tido um preparo lá atrás, hoje a gente não estaria sofrendo tanto, né? Então, assim, mas uma coisa que eu sempre digo para quem não tem tanta informação é o seguinte: nunca é cedo ou tarde demais para você buscar o conhecimento. Né? Então, talvez seja uma live que vai te motivar, talvez seja uma live que vai te incentivar a ir no Google, de repente deixar de ver coisas supérfluas e buscar habilidades que você talvez ainda não conheça em si, entendeu? E a inteligência emocional, ela vai te dar esse potencial, né? Você se autoavaliar, você descobrir em você potenciais, dons, habilidades diferenciadas que com certeza vão estar te ajudando aí dentro de situações de conflito consigo mesmo e para com o outro, né? Então, é muito mais nesse sentido. Jaque, eu queria, de repente, ouvir, não sei, alguma pergunta específica que a gente talvez não tenha dado espaço ao pessoal. Tem 3 perguntas. Uma foi a Tiane que fez. Eu vou te jogar as 3, porque aí você dá um arranjo dessas perguntas. Tiane fez. Como a inteligência emocional pode nos ajudar nesse momento de isolamento social? Aí a segunda pergunta, você respondeu nos comentários da live. E foi de Giovanísia. Foi da filha, o filho dela, né? Ter meus pensamentos positivos comigo mesma e com os outros e com a vida. Estou certa?
Aí você respondeu no... Lá no nos... comentário dela, né? E a última pergunta veio aqui da live. Foi qual a diferença entre isolamento e quarentena? Deixa eu deixar essa por último. Eu queria só Certo. complementar a de Tiane pegando da irmã, tá? Eu vou trazer uma perguntinha que você trouxe aqui, tá? Não sei se ela pode descrever. Eu tô começando a ver os comentários aqui agora. Mas vê só. Concordo, tá, Natália? A inteligência emocional deveria ser disciplina obrigatória nas escolas. Esse é o sonho de muitos psicólogos aí, de muita gente da área de saúde como um todo, Verdade. tá? Respondendo a pergunta de Tiane, é engraçado, né? Ela, ao meu lado aqui, poderia ter me perguntado, né? Mas preferi jogar na live. Mas, ó... É dúvida de outra pessoa. Sim, sim, com certeza. Então, assim, gente, precisa ficar claro para vocês que a inteligência emocional, ela é um conjunto de habilidades socioemocionais, tá? Que vai te ajudar a buscar um equilíbrio diante de uma insegurança, diante de um medo, diante de um possível transtorno, tá? A ansiedade, ela já existe para te levar para cima ou para baixo. Dificilmente ela vai te manter numa linha reta. Então, assim, você pondo em prática a inteligência emocional, você adotando a inteligência emocional, você vai ter uma melhor possibilidade de menos tensão, certo? De menos angústia, de menos medo, de menos sentimentos negativos diante de tanta informação. Tá? Então, hoje eu quero apresentar a vocês a inteligência emocional como um potencial que eu tenho, que vocês têm, e precisa ser desenvolvido através de autoanálise, de autocrítica. Vocês precisam se perguntar mais, gente. A inteligência emocional é uma capacidade que eu tenho, que você tem, mas que muitas vezes a gente deixa dormindo, a gente deixa guardada na caixinha. Então, assim, gente, a melhor forma de a gente se autoconhecer é a gente se autocriticando. Poxa, por que eu tô com medo disso? Poxa, por que eu tô com medo daquilo? Entendeu? Porque de repente eu tô com medo de perder o meu emprego. Porque de repente eu tô com medo de adoecer. Porque eu tô com medo de perder a minha mãe. Porque eu tenho medo de perder o meu pai, o meu filho. Por que eu tenho esse medo? E aí, através dos porquês, você começa a encontrar algumas respostas que emocionalmente você vai se confortar e vai ter uma melhor postura para lidar com essa situação. Entendeu? Então, eu acho que se você começar a se autocriticar, e quando eu digo autocriticar, não é você dar paulada em si, não, tá? Falar mal de si, não. É realmente fazer perguntas intensas mesmo de o porquê isso está acontecendo, sabe? Então, você se provocar ao ponto de você mesmo encontrar as respostas para as suas dúvidas, para o seu medo, para as suas inseguranças, tá? A inteligência emocional que nós possuímos, ela nos dá essa habilidade, dentre tantas outras habilidades, tá, gente? Uma delas é a de relacionamento, que é o que eu queria trazer agora para essa live, tá? Talvez para vocês, talvez para mim, não sei. Peraí, Pode falar. antes de eu começar a responder, vê. Aqui, para mim, faltam mais ou menos uns 12 minutos para terminar. Tá. Caso você não consiga concluir a resposta, eu faço a live de novo, você conclui, a gente amarra e encerra. Beleza? Tá. Você não Tá correr bom. aí nas respostas. Tá bom. Eu perdi até o raciocínio aqui, mas vamos lá. Quando a gente recebeu esse decreto de fiquem em casa, hashtag fiquem em casa, que é fácil para uns e difícil para outros, eu vou levar em consideração aqui as pessoas que estão tendo essa dificuldade, tá? Gente, talvez não seja nem um pouco fácil você estar isolado em casa, porque talvez você não tinha esse costume de passar tanto tempo com as pessoas da sua casa. Talvez você já não tinha mais a prática ou o costume de passar tanto tempo com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, com teus familiares como um todo. Tem gente que mora com 2 pessoas, tem gente que mora 5, 10, 15 pessoas. Então, talvez, dentro da rotina que a gente já estava vivendo, de estar muito tempo no trabalho, muito tempo no colégio, Travou. Olha aí, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Essas coisas de ao vivo é ótimo. Acontece os imprevistos, as pessoas caem. O medo é dele ter se machucado, ele só não pode se machucar, né? Cadê Dudu? E a pessoa fica aqui, só, abandonada. Vou chamar o pastor já já. Ok, Tiane, vou chamar.
Vou chamar Dudu pelo Ditiane, viu, minha gente? Convidando. Quem sabe faz ao vivo. Essas coisas ao vivo é ótimo. Ao vivo é maravilhoso. Voltou! O que foi que aconteceu com você, meu querido? A internet aqui caiu. Segundo o pastor, ele disse que você estava com muita pressa e precisou ir no banheiro. Não sei se foi na internet, eu não sei o que foi. Ficou preta a tela. Vamos lá. E aí, pessoal? Tá cortando aqui. Aqui tá tranquilo, aqui dá pra ouvir legal. Oi, tá me ouvindo? Pô, normal. Ó, e aí o que que acontece? Né, eu estava falando para vocês um pouco de um outro contexto, né, da inteligência emocional, quando a gente se depara com esse decreto. Tá me ouvindo? Eu falando para mim travou aqui, mas o áudio tá saindo? Tá. Tô ouvindo normal. Tá. Se travar, eu vou ignorar, tá? A imagem se travar, eu ignoro. Beleza. Fui lavar os pratos, tá? Tô vendo o comentário aqui agora, viu? Pratos, foi no banheiro. E aí, pessoal, trazendo para vocês vou fechar com esse tópico para eu ouvir algumas perguntas, tá? Trazendo um pouco da inteligência emocional para o relacionamento domiciliar, tá? Talvez para alguns de vocês esteja sendo um desafio de estar se adaptando agora a essa nova realidade de passar mais tempo em casa do que de repente fora de casa, né? Talvez esse desafio seja para aquela pessoa que tinha mais a prática realmente de estar trabalhando, de estar estudando, né? Então, de passar realmente 44 horas semanais, ou muitas vezes mais do que isso, dentro de uma empresa, né? Dentro de uma loja, dentro de um shopping, eu não sei, ou estudando integral, eu não sei, tá? E aí é lançado para a gente, eu encaro como um desafio, sim, essa proposta da gente se isolar, né? O isolamento social, respondendo aquela pergunta anterior, onde realmente o isolamento social, o nome já diz, a gente precisa se isolar do social, da sociedade, de uma forma não tão literal, né? De realmente não ver nem a cara do vizinho, mas de realmente evitar ao máximo você estar circulando ambientes sociais, né? Uma praia, um shopping, um parque de diversão, tá? Então, quando a gente recebe esse decreto de isolamento social, talvez seja um desafio para vocês, porque a gente vai ter que viver uma outra realidade agora, né? De estar agora com esse nosso familiar, de estar com esse parente, de estar nesse ambiente que talvez você tenha perdido já a prática ou a sensibilidade de como é que era viver, né, com seus familiares de manhã até de noite agora, né? Então, assim, através da inteligência emocional, vocês precisam desenvolver um pouco mais aí da empatia de vocês, certo? Um pouco da autoavaliação de será que eu estou ajudando em casa? Será que eu estou atrapalhando em casa? Onde é que eu estou incomodando o outro? Onde é que o outro está me incomodando? O que que a gente pode estar fazendo para buscar essa harmonia dentro de casa? Eu digo isso, mas assim, eu não sei como é que é os respectivos aí ambientes, né, de vocês dentro de casa, mas o que foi levantado aí, a questão do feminicídio, da violência contra a mulher doméstica. Esses são alguns casos, mas assim, de tantas outras coisas que existem, né? De repente o neto que é agressivo com o avô, né? O filho que é intolerante com o pai, com a mãe, enfim. E aí imagina você estar dentro agora de uma caixa, né? Que talvez a sua residência não possa ser tão confortável e por causa desse decreto você vai estar dentro dessa atmosfera aí, respirando quase face a face o mesmo oxigênio que o teu pai, que a tua mãe, que o teu irmão mais novo, pentelho, que o seu filho bagunceiro, que talvez o seu filho preguiçoso. Então, assim, a gente vai estar se deparando com esse desafio aí, relacionamental, né, com o nosso núcleo, né, digamos assim, a família, com a nossa base.
né? Tem gente que está encarando isso numa boa, né? Eita, que maravilha, estou mais tempo com minha família, né? E tem gente que está dizendo, meu Deus, eu não aguento mais a minha esposa, meu Deus, eu não aguento mais o meu filho, eu não aguento mais aquela velha, aquele velho, enfim. Então, assim, a inteligência emocional é um potencial que você possui, que com certeza vai estar amenizando e muito aí, talvez, conflitos relacionamentais dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Talvez aconteça aí um pouco de intolerância por minha parte, por sua parte, né, com nossos pais, com os mais velhos, porque a gente percebe que eles são um pouco fora de um ritmo diferente do nosso, pensam um pouco diferente da gente. Então, assim, a gente vai estar convivendo numa caixinha de conflitos, né? Eu acho que em uma hora como essa, eu fico imaginando como é que é o Big Brother, né? O clima tenso. Então, talvez faça da sua residência o seu lar, como o Bel está comentando ali, ó, amo ficar com minha família. Né? Então, assim, eu tenho certeza que ela ama estar com a família dela, porque talvez a família dela cultive alguma coisa de bom. Né? Talvez o abraço, o afago, o carinho, declarações, enfim. Tem tantas coisas que a gente pode usar através das nossas emoções, das nossas atitudes, certo? Do nosso aconselho de um com o outro, que a gente pode, com certeza, estar transformando esse transtorno de estar num ambiente com pessoas que tá difícil conviver, num ambiente familiar harmonioso, né? Como foi o caso que Cibele Bel citou aí na live, né? Que ela ama estar com a família. Eu amo estar com minha família, hora ou outra surgem uns conflitos, uns atritos. Então cabe a gente aí utilizar um pouco dessa nossa habilidade de, poxa, como é que eu posso consertar o que de repente pode ter sido fragilizado? Né? Poxa, o que eu posso fazer com o meu avô, com a minha avó, enfim, com aquele idoso que costumava tomar o banho de sol, de passear na orla, de ir ao mercado comprar as verduras mais cedo. Agora vocês vão ter que botar uma bola aí de cadeado no tornozeleiro para ele ficar preso. Assim, ver que angústia para ele também vai ser, né? Finalizar. Vou chamar de novo. Ficou uma pergunta. Voltei. Voltamos. A outra caiu no meio da resposta de Dudu, então estamos voltando, viu? Sejam bem-vindos, quem já está chegando por aqui. Vamos procurar novamente para chamar o nosso palestrante, que hoje o negócio está complicado. Já chamei, viu? Gente, eu não canto. Vamos cantar uma música, eu não canto. Terminou o tempo, aí eu encerrei e comecei de novo. Caramba, me preocupei tanto com a internet e ela agora está me deixando na mão. Eu não vou nem citar o nome da empresa que me fornece para não prejudicar. Ó, você ia perguntar algo já. Chegou Também, tá? o tempo que você foi dar uma volta, segundo o pastor, ir no banheiro. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas. Aí tem aqui, Dudu, o nosso lado espiritual. Tá me ouvindo? Ficou meio escuro aí. Dudu? Eu tô te ouvindo. É porque ficou meio escuro. O nosso lado espiritual tem que caminhar junto com a inteligência emocional ou um tem que ser mais importante que o outro? Se eu não me engano, essa foi a pergunta do pastor. Já que eu acho que eu estou conectando aqui, vou tirar os dados móveis e vou colocar o Wi-Fi rapidinho, tá? Um minutinho, por favor. Tá. Enquanto isso, gente, se vocês querem fazer alguma pergunta, mandem aí. Já que Dudu. Caiu. Dudu, eu te chamo pelo teu ou te chamo pelo de Tiane? Vi agora. Ok, vou chamar você pelo seu. Achei. Vamos lá.
Agora vai. Desculpa. São Pessoal, mil desculpas porque eu não contava com. Foi um imprevisto mesmo. é tecnologia, é assim mesmo. Passei. Vou colocar o fone aqui. Tá me Caramba, ouvindo? fiz de tudo. Tô te ouvindo agora. Fiz de tudo para evitar esse imprevisto, mas não teve jeito. Faz parte, é Internet. tecnologia. Desculpa. É por isso que eu prefiro o ser humano, tá vendo? A gente não tem essas falhas técnicas. Desculpa, você fez uma pergunta bem interessante aí. Pode Repita. repetir, por favor. Eu acredito que foi o pastor, eu não lembro, eu esqueci de anotar quem foi que fez a pergunta. Mas a pergunta era assim, Dudu, o nosso lado espiritual tem que caminhar junto com a inteligência emocional ou um é mais importante que o outro? Gostei da pergunta. Adorei, viu, pastor? Ó, quando a gente coloca assim o ser humano de frente dessa situação e dessa pergunta, eu particularmente, tá? Eu vou falar agora, minha visão pessoa, eu não consigo separar, certo? Eu pessoa agora, eu não consigo separar o aspecto espiritual do homem, tá? Do ser humano. Um complementa o outro, um precisa estar ao lado do outro, até porque um vai equilibrar o outro, tá? Eu acho que não existe deixa eu retomar, mil perdões, pessoal, mas deixa eu retomar a pergunta lá, se de repente um aspecto é mais importante que o outro, ou se ambos devem andar juntos, tá? Eu acredito e defendo a ideia de que ambos precisam andar juntos, tá? Eu não posso dizer que de repente o ser humano ele é superior a uma atmosfera espiritual, assim como também eu não posso só acusar, dizer que o espiritual ela é maior que a gente, ser humano aqui, biológico, psicoemocional, certo? Eu acredito e defendo a ideia de que o quanto mais dentro dessa perspectiva, melhor. Tá? Eu não quero deixar de lado o espiritual, assim como também eu não me o lado humano biológico. Tá? Não sei se foi dentro disso que a pergunta foi feita, né? Mas foi muito mais voltada também para a inteligência emocional, que eu agrego ao biológico também, ao psíquico. Tá? Eu levo sim em consideração que ambos, um constrói e desconstrói o outro em um constante ciclo, né, de construção e desconstrução. Eu não posso desconsiderar e nem considerar que um seja melhor ou pior que o outro. Ver mais, eu não sei se meu áudio está... Beleza. Tá de bom. Estamos no aguardo. Vai, gente, aproveita, mandem mais perguntas. Agora, Dudu chegou. Pronto, vamos convidar Eduardo Lucas. Agora vai, em nome de Jesus, vai. Não cairás mais. Cadê você, Dudu? Agora! Agora! Desligou o que eu disse? Fiz! Olha aí. Tá vendo você? Já pensou? Pra tudo tem a primeira vez, né? Minha primeira live, meu primeiro transtorno. Pronto, fechou com chave de ouro. Se entrar do água, rapaz, com a chuva. Tá horrível aqui, até a iluminação tá ruim. Mas vamos lá. A gente parou aonde? Você parou na resposta da pergunta. Você estava falando que não consegue separar o espiritual do... Sim. O que eu estava comentando era justamente isso, sabe? Hoje, realmente, dentro das ciências, existe um atrito e um conflito muito grande, já que do aspecto espiritual, né, ser levado em consideração na constituição do ser humano. Então, até para a psicologia enquanto ciência hoje é uma barreira muito grande, né?
Existem muitas limitações aí para o profissional de psicologia atuar dentro de instituições religiosas. Eu não digo nem só a igreja, tá? Católica, protestante, muitas outras religiões hoje sofrem bastante, né? No que se refere a tentar aproximar a ciência com a religião, com a fé, né? Apesar que são coisas até um pouco distintas, né? A fé e a religião, né? Se a gente levar ao pé da letra, mas assim, no meu ponto de vista, eu levo em consideração sim. Eu acho que complementa, assim, um complementa o outro, esses aspectos, para a gente enquanto ser humano, né? Quantas vezes a gente não está com um estado de saúde debilitado e a gente põe em prática realmente uma fé em potencial e a gente consegue esse retorno, né? A gente não consegue provar ainda cientificamente, né? Acho que a ciência ela tem muito disso, de reduzir a uma lente, né? A uma lente microscópica. Então, como é que a gente vai colocar a fé dentro de um microscópio, né? Então, hoje realmente tem muitos outros aspectos aí que não é levado em consideração, mas assim, quem sou eu, né? Um pequeno aprendiz aí de tantas ciências, de tantos saberes, para dizer o que é certo e o que é errado, né? Eu tenho meus valores inegociáveis, mas enfim, vamos para frente aí com essa questão. Eu acredito sim que o espiritual pode estar contribuindo para a nossa atuação. Próxima pergunta. Posso ir para a próxima pergunta? Pode sim, desculpa, pode. A pergunta é de Emerson. Ele fez aqui na live. Falando de quarentena e isolamento social, como lidar com pessoas que sofrem de depressão, ansiedade e transtorno do pânico? Nesse contexto de inteligência emocional, tipo, a gente vai ter que usar a da gente. Como é que a gente vai fazer? Tá. Com certeza vai ser um desafio em tanto, né? Levem de uma forma esportiva, tá? Mas assim, você tá num ambiente com pessoas saudáveis, já não é fácil. Imagina você tá com pessoas dentro desse aspecto, né? Então, assim, é um desafio tremendo para esse indivíduo que tá saudável, né? Então, assim, é como se fosse 10 vezes maior o desafio de se relacionar, de atender as demandas, tá? Eu acredito, né? Eu acho que é o mais adequado que essas pessoas que atualmente têm esse quadro aí, se for clinicamente diagnosticado com depressão, transtorno de ansiedade, essas pessoas, elas, no mínimo, elas devem ter o acompanhamento terapêutico adequado, né, para atender ao seu perfil patológico, né, se a gente assim levar em consideração. O que eu posso comentar sobre essa pergunta é que é um desafio em tanto, certo? Mas dentro dessa atmosfera de isolamento e quarentena, de realmente você tem que estar ali com essa pessoa, eu acho que independente de quarentena ou isolamento social, é uma responsabilidade, né, de estar já com essa pessoa, porque eu queria complementar com um comentário de que ninguém escolhe, né, estar emocionalmente patologizado. Ninguém escolhe adoecer emocionalmente. É um desequilíbrio, assim como qualquer outro desequilíbrio biológico, químico do nosso organismo, né, do nosso corpo físico. Então, infelizmente ou felizmente, eu não sei como é que essa pessoa vai encarar esse desafio, mas como a gente lembrou lá atrás, né, vamos tentar limpar a janelinha aí da nossa percepção, da nossa avaliação dessa pessoa e desse contexto, para a gente tentar desenvolver aí pensamentos positivos, né, diante dessa demanda. Eu acho que é como a irmã comentou lá atrás, né, a amiga comentou, de que será que ela já está fazendo certo, tentar pensar de forma positiva, isso já é um grande e importante passo, né, diante de tantos que a gente precisa dar nesse ambiente aí de isolamento e quarentena social. Beleza, eu vou te fazer agora uma pergunta minha mesmo, uma dúvida minha. Eu tava nunca tinha lido nada sobre inteligência emocional, nunca. Só li porque estava predeterminado que você ia falar, então eu tinha que ter o conhecimento prévio sobre o assunto. Aí eu fui ler e vi que tem alguns estudos que tem mais ou menos 5 a 7 parâmetros
para que você desenvolva uma inteligência emocional. Tem algum caminho que você vá desenvolvendo isso? Tem alguma atividade? Tem alguma coisa que vá lhe fazendo desenvolver mais essa inteligência emocional? Tá. Eu vou utilizar uma prática bem antiga, tá, Jaque? Hoje a gente não pode reclamar de acesso a informações, a conhecimento, porque, como eu disse lá atrás, tá tudo nas palmas das nossas mãos aí. Basta você ter uma internet melhor que a minha, né? Para não estar caindo. Mas, assim, poxa, a gente tem muito conhecimento disponível, né, de forma gratuita, né? Então, assim, eu acho que hoje uma das melhores formas é você se municiar de artigos, realmente de vídeos, né? Tem muito documentário, existem muitos artigos acadêmicos aí já voltados para a inteligência emocional. Então, assim, deixa eu só dizer uma coisa para ti. A inteligência emocional, ela é a competência hoje no auge, tá? Eu digo isso para o mercado de trabalho, eu digo isso para a vida, sabe? Quando a gente olha alguém e já identifica o potencial de caramba, a inteligência emocional está escrita na testa dele, essa pessoa realmente ela é vista assim de uma forma bem diferenciada, tá? Então hoje qual é o melhor caminho, né? Realmente você se municiar, buscar muito conteúdo para sua leitura, para sua avaliação, tá? Se você pegar os tópicos básicos aí da inteligência emocional, que é a autopercepção, a empatia, o autocontrole, existe um tópico que ele é bem complexo, que é habilidades sociais, que aí Isso. vai envolver, não sei se você chegou a ver esse tópico, isso, Relacionamento interpessoal. isso, habilidades sociais, eu acho que são um dos tópicos mais gostosos e saborosos de se aprender da inteligência emocional, porque aí vai te ensinar a ser uma pessoa bem harmoniosa, bem respeitosa, bem mista no que se refere a se relacionar com qualquer tipo de pessoa, sabe? A essência da inteligência emocional é desenvolver em você a habilidade de relacionamento, tá? Existe o pai da inteligência emocional que eu digo é o Daniel Goleman. Se você quiser dar uma pesquisada depois no Daniel Goleman, e um outro teórico da psicologia que eu sempre gostei é o Levi Vygotsky, que ele fala muito sobre o relacionamento, né? Eu acredito piamente que o ser humano, através do relacionamento, ele constrói e é construído também a sua personalidade, o seu caráter, as suas habilidades, né? Porque é aquela velha história, né? Se você trancar um bebê dentro de uma bolha, o que é que ele vai poder aprender? Né? E se você pega esse bebê, tira de uma bolha e põe numa sala de aula com coleguinhas, com outras crianças, com um professor, com o tutor, com certeza vai estar sendo compartilhado aí conhecimentos, habilidades, comportamentos que podem ser desenvolvidos através do relacionamento. Então, a inteligência emocional ela tem como base isso, né? Através do relacionamento, você se autoconhecer, você se autodesafiar e daí por diante você desenvolver um pouco mais de alguns conceitos da inteligência emocional. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, tá, para a inteligência emocional. A inteligência emocional não é só saber se relacionar bem com o outro, não, tá? Não é só respeitar o outro, não. A inteligência emocional, ela é um conjunto de habilidades, gente. Essas habilidades da inteligência emocional, cabe a gente conhecer os conceitos, estudar realmente o que eu posso desenvolver, o que eu tenho de bom hoje, quais são minhas qualidades, certo? Eu tenho também meus defeitos, tá? A inteligência emocional, ela também vai te fazer uma crítica de, você vai precisar reconhecer seus defeitos, mas você não vai enterrar esses defeitos, você através de outras habilidades, você vai desconstruir esses defeitos e dar outros significados a eles, que talvez já não sejam mais defeitos, entendeu? Então, só para fechar a tua pergunta, a inteligência emocional, ela é aprendida sim, ela pode ser autodesenvolvida sim, né? O ideal é que você tenha boas referências teóricas, né? Que hoje, como eu disse, basta ter um telefone aí com dados móveis, você consegue acessar muita ciência, muito conhecimento aí de forma prática e gratuita, né? Que é o principal. Uhum. Beleza. Nossas perguntas encerraram, respondemos todas. Aí Deixa agora eu trazer eu juro, vou fechar, tá? Vou fechar. Eu queria trazer lá atrás um pouco de um exemplo, na verdade, de um jovem que eu conheci.
E ele me procurava muito, sabe? Não enquanto psicólogo, sim enquanto amigo mesmo, assim, pra gente conversar e tal. Eu dava algumas dicas para ele de mercado de trabalho, de desenvolvimento. Hoje eu sou o profissional que eu sou porque eu tive pessoas também ao meu lado para fazer hoje o que eu faço com algumas pessoas, né? E aí esse meu colega, ele era uma pessoa muito dotada de inteligência social, sabe, Jaque? Cognitiva social. Ele era uma pessoa muito boa em matemática, em física, em química, em biologia. A redação dele foi top no Enem. E ele teve a oportunidade de ser aprovado na UPE, no curso de administração. Né? E ele super amando o curso, tal. Para mim ele comentava que estava se identificando bastante com o curso, só que ele percebia que tinha algumas dificuldades de relacionamento, né, com o ambiente o qual ele estava inserido, né, que aí ele veio de escola pública, ele vem de uma família bem humilde, né, e ele passou a encarar a realização desse sonho dele, que foi a aprovação no vestibular. Ele passou a encarar como um grande desafio, né, ao ponto de ele estava sentindo muita dificuldade de se adaptar ao ambiente no qual ele estava inserido, né, acadêmico. Ele estava amando o curso, as disciplinas, as ementas, enfim. Só que quando se deparava com a questão de adaptação ao relacionamento com as turmas, com os perfis diferentes de pessoas, de realidades socioeconômicas superiores a deles, ou até mesmo cognitivas também superiores ou inferiores a ele, e principalmente o que pesou foi pessoas de uma posição socioeconômica superior a dele. Ele disse que não estava conseguindo se adaptar, não se adequou a essa realidade, sabe? Ao ponto de o maior sonho dele, que foi entrar no curso de administração pela UPE. Infelizmente, a gente tentou trabalhar muito, eu tentei ajudar muito ele, mas ele chegou a uma autoavaliação, a um senso crítico dele de que talvez aquele ambiente não fosse o adequado para ele. Né? E eu tirei mesmo essa conclusão, eu cheguei a conversar com ele, na época eu dividi até o meu TCC com ele, que foi sobre a importância da inteligência emocional, né, no ambiente de trabalho, na nossa formação profissional. E aí, infelizmente, porque ele não conseguia se adaptar a uma sociedade socioeconômica superior a ele, ele optou desistir do sonho acadêmico dele, sabe? Então, assim, para mim foi muito triste, eu imagino que para ele tenha sido mais triste ainda, porque vê que coisa, né? Porque ele se deparou com pessoas diferentes, a realidade dele, ele começou a entrar em conflito consigo mesmo e com as pessoas, infelizmente, abriu mão de um grande sonho. Né? Hoje eu sei que ele está bem mais realizado academicamente, ele está em um outro curso, dentro de uma outra realidade, ele amadureceu, ele desenvolveu a inteligência emocional, a habilidade de relacionamento interpessoal, e hoje ele tira de pé de letra, ele não sente mais essa dificuldade de relacionamento com pessoas de classes diferentes da dele, entendeu? Então esse é só um exemplo de como quando a gente está desequilibrado com a nossa inteligência emocional, quando a gente não tem tão bem desenvolvida a inteligência emocional, quantos sonhos a gente abre mão, né? Porque a gente não tem a autoconfiança, a gente não tem o autocontrole, a gente não tem uma autopercepção desenvolvida, né? A gente não tem a empatia, então quando a gente não tem a empatia, eu posso magoar alguém, eu posso ser magoado facilmente. Então, vê onde a gente pode inserir a inteligência emocional. Né? Se eu trouxer para o contexto profissional, quantas pessoas estão pedindo demissão porque não aguentam a cobrança do chefe, porque não aguenta ver tamanha, talvez, sacanagem no ambiente profissional, porque não aguenta ver a diferença, sei lá, de tantas outras denominações de pessoas, sabe? Então, quando a gente tem bem amarradinho aí qual a importância da inteligência emocional, a gente consegue se encaixar com bastante facilidade em diversos ambientes, entendeu? Então, quando eu conheci assim um pouco mais da inteligência emocional, eu passei a encarar muitos desafios que eu via muito difíceis na minha vida, assim, com um pouco mais de facilidade, sabe? Então, trazendo hoje para o contexto aí de pandemia, de quarentena, de isolamento, de muito medo, de muita ansiedade, de muita insegurança, de tanta coisa negativa, se você, se todos aí conseguirem desenvolver um pouco mais da inteligência emocional, com certeza a gente vai tirar de letra aí, a gente vai estar mais seguro com a gente mesmo, a gente vai estar mais harmonioso dentro da nossa família, dentro do nosso lar, enfim, dentro de tantas outras atmosferas, sabe? Só para fechar para ti esse comentário, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Mas assim, a inteligência emocional, gente, é uma competência que a gente tem que
andar com ela debaixo do braço, tem que estar com ela do lado dos tímpanos aí, para que qualquer dúvida que venha, a gente consulte ela. Eu estou falando de forma simbólica, tá? Mas assim, é algo interno nosso, é uma habilidade, é um potencial que você tem e pode desenvolver e aplicar em diversos aspectos. A gente podia fechar com chave de ouro aí, de que a inteligência emocional, ela vem sim como um potencial que pode te ajudar e assim, potencializar tudo de bom que você já tem aí para estar dentro do seu ambiente, né? Seja ele profissional, acadêmico, familiar, para onde você quiser levar. Massa. Isso aí é verdade. Tipo, é um autoconhecimento da mente muito massa. Muito massa. Tem uma pergunta aqui de Anderson. Ele fez agora há pouco. Eu vou fazer essas duas perguntas e depois a gente finaliza, que a gente já rompeu mais do que o tempo pré-determinado. Existe dificuldade de localização? Dudu, existem pessoas que não sabem lidar com isso, como você está falando. Isso quer dizer que a pessoa está em descontrole emocional? Não, tá, pessoal? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vê, o que vocês precisam levar em consideração? A gente nunca foi motivado, a gente nunca foi instigado a trabalhar a nossa inteligência emocional. Isso é um fato, tá? Quem é que de manhã cedo aqui, a mãe, o pai ia lá e dizia, vamos refletir, vamos pensar sobre isso, vamos se colocar nessa situação. Quem aqui tinha um professor que ensinava sobre relacionamento, assim, a nível de, vou te colocar num conflito, resolve esse conflito, vamos discutir aqui conceito de tomadas de decisões, vamos magoar o colega e ver como a gente pode consertar essa mágoa. Assim, esses são exemplos bem baixos, tá? Assim, mas só para ficar claro mesmo. A gente nunca foi estimulado a desenvolver a nossa inteligência emocional, a pôr em prática a nossa inteligência emocional. Então não é porque agora, principalmente nesse contexto aí de pandemia, de isolamento, que a gente vai se considerar um analfabeto emocional, tá? Não é isso, gente, não é isso. É um desafio contínuo, como eu disse a vocês. A gente precisa se instigar, a gente precisa se autoprovocar, certo? A procura dessa inteligência, a procura dessa nossa habilidade. Né? Vamos lá, se eu pegar uma pessoa que nunca tocou violão, se ele for para uma aula de violão, através das técnicas, através de muito esforço, de muita dedicação, essa pessoa que nunca tocou um acorde, vai lá e desenvolve um acorde bem bacana, uma melodia bem massa, e assim, não caiu do céu, ele se dedicou, ele estudou, enfim, ele sacrificou algumas outras coisas para estar desenvolvendo essa habilidade de tocar um violão. Então, assim, a inteligência emocional eu posso comparar, sim, com isso. É uma realidade um pouco diferente porque trata das nossas emoções, né? Algo que não é concreto. A gente toca num violão, a gente toca numa corda, mas as nossas emoções é algo que a gente vai tratar a gente consigo mesmo, através de atitudes de reflexão, de ação e uma constante reflexão. É você refletir, agir e refletir novamente. Tem gente que faz o contrário. Pensa e faz de novo. O exercício para inteligência emocional é você pensar antes de agir e depois pensar no que você fez. Então isso vai estar te dando uma certa tranquilidade, uma certa propriedade do que você fez ou deixou de fazer, sabe? É um exercício contínuo, Anderson. É um exercício contínuo e bem gostoso de se trabalhar. A outra pergunta foi: como trabalhar com uma criança que apresenta interesse por jogos fugindo de interação com o outro? Desculpa, não... Como lidar com a criança que costuma usar jogos de isolamento, tipo, que não permite a interação com o outro? Tá, vê, fica um pouco aberto essa pergunta, tá? Porque vai depender da idade desse jogador. Tá, vamos lá. Às vezes eu tô jogando um jogo aqui no meu celular que eu preciso me isolar para jogar, sabe? Diferente de se eu fosse talvez um pouco mais jovem e me isolasse literalmente de todo mundo e só ficasse na tela do computador, né? E aí, dependendo da idade dessa pessoa, principalmente quando são mais jovens, as crianças, né, que hoje em dia todo mundo tem um videogame, todo mundo tem um celular, é de tamanha importância aí o acompanhamento desse pai, dessa mãe, desse responsável por essa criança, porque assim, poxa, vamos levar em consideração que o relacionamento é o que vai estar desenvolvendo,
certo? É o que vai estar alimentando inteligências a essa criança. Não que o jogo também não desenvolva, né? Tem tantos jogos aí de estratégia, RPG, enfim, que desenvolvem, né, o intelecto da criança, mas assim, se a gente levar no aspecto de que ela está deixando de se relacionar para ficar isolado num quarto, vamos a gente, enquanto responsável, desenvolver algumas atitudes, eu não digo nem atividades, vamos desenvolver algumas atitudes aí, chama essa criança para, não sei, chama ela para fazer um bolo, chama ela para, não sei, vamos lavar o carro, vamos, sei lá, vamos assar um pão, vamos fazer uma pizza, vamos fazer um salgadinho de queijo, que é só pegar o trigo, o queijo ralado, não sei. Vamos, chama a gente para comer. Chama para comer, enfim, faz alguma coisa que chame a atenção, porque assim, com certeza ele está no videogame, porque o videogame chama a atenção dele. Então, assim, desenvolve outras coisas que possam chamar a atenção dele. Eu tenho um filho aqui em casa, 7 anos. Videogame é conflito aqui. Tem vezes que ele prefere estar no videogame do que a gente ir à praia, dar um mergulho. Né? Às vezes eu tenho que barganhar com ele. Vamos dar um mergulho, senão não joga videogame. Então, assim, sabe? E tantas outras coisas. Vamos comer o biscoito que você mais gosta. Não, eu tô jogando videogame. Então, assim, ó, se você não vier comer, você não joga videogame. A gente tem que ter um jogo de cintura, sabe? Acho que não adianta a gente acusar tudo de forma negativa. Ah, ele tá adoecendo, ele tá doente. Não. Gente, a gente tem tanto potencial, a gente tem tanta criatividade, nossa mente é tão imaginária. Vamos criar outras práticas aí para tirar a atenção dessa criança. Como muitas vezes, eu posso até estar errado, o pai tá deixando ele no videogame porque não quer perder tempo com o filho. Pode ser isso. Vamos se autoanalisar agora? Esse filho tá lá no videogame o tempo todo, lá no computador. Será que não é você que está permitindo ele estar ali, porque talvez se ele não tivesse ali, ele ia estar te atrapalhando? Entendeu, Jaque? Então, assim, é uma faca de 2 gumes. Como diz o Matuto, uma faca de 2 legumes, né? Então, assim, poxa, eu enquanto pai, eu posso ter culpa também nessa parcela aí, entendeu? Eu posso ter uma parcela de culpa nessa situação. Então, acho que vale refletir. O que é que eu posso fazer, então, para chamar a atenção dele? Se o videogame já está bem dominante, com certeza tem outras coisas aí melhores. Verdade. A gente encerrou, não chegou nenhuma pergunta. Eu queria agradecer a oportunidade de estar dividindo essa live. Conhecimento riquíssimo. Já vi aqui nos comentários vários elogios de aprendizado. Então, que a gente possa ter esse momento de troca cada vez mais, que a gente possa se ajudar um ao outro, que a gente percebendo, trazendo agora para o lado da inteligência emocional, a gente conseguiu, mesmo cada um isolado no seu lugar, aprender algo novo todos juntos. Então, querendo ou não, é algo bom. Fez todo mundo ficar junto no único lugar neste momento. A gente percebeu também, eu percebi aqui, momentos de ajuda das pessoas quererem resolver a situação das quedas da internet. Então, isso é bom. Né? Isso é bom. Mostra que a gente está bem conectado. Né? Eu gostaria de agradecer de verdade pela oportunidade. Foi muito bom, gostei. Nunca tinha estudado inteligência emocional. Vou estudar mais vezes agora. Muito feliz mesmo. E eu vou lhe dar uma dica, não só estude não, ponha em prática, viu? Não só estudem, ponha em prática, né? Como eu já disse, já que é algo que a gente precisa incluir no nosso dia a dia, na nossa rotina. Imagina aí um bairro, uma cidade, um estado completo aí de pessoas habilidosas, né, com a inteligência emocional. Vê que massa. Né? Então, assim, começa no pouco, começa numa live aqui, né? Gente, concluindo, você, nós temos a inteligência emocional, sim, tá? Procurem formas aí de desenvolver. Se vocês quiserem dicas, sei lá, me procura no privado, sei lá, me adiciona no Instagram aí, manda mensagem no meu WhatsApp. Eu tenho materiais bem bacanas, eu tenho aplicativos bem bacanas que nos ajudam a desenvolver. Claro que na live a gente só verbaliza aqui, falar é muito fácil, na hora do fazer é um pouquinho mais difícil, mas assim, tem muitas ferramentas que nos ajudam a potencializar esse dom, esse potencial que a gente possui, muitas vezes a gente deixa guardado numa caixinha, tá? Eu queria agradecer a oportunidade também, já que é você, a liderança aí das pessoas que me deram a oportunidade, né? Peço mil desculpas aí pelo imprevisto da internet, até da iluminação aqui, eu tô na sala, embaixo do roteador aqui, ó, para não cair essa internet, mas assim, peço desculpas e agradeço aí ao pessoal que conseguiu se manter até agora,
tá? E me coloco à total disposição aí. Temos eu, tem a Decinha, tem Simone também aí que vai estar atuando com o aconselhamento, certo? Isso. Então esse aconselhamento é para a vida, não é nada clínico, a gente não vai te diagnosticar, a gente quer te desenvolver através de intervenções psicossociais, aconselhamentos, enfim, de qualquer realidade, tá? De uma inteligência emocional a um transtorno realmente de ansiedade, a qualquer tipo de conflito profissional, conjugal, enfim, espiritual também. A gente está atuando aí enquanto um tripé a fim de desenvolver pessoas para pessoas, entendeu? A gente quer desenvolver aí um bairro, uma igreja de pessoas saudáveis, emocionalmente falando, tá bom? Então, me coloco à disposição. Mais uma vez, peço desculpas e agradeço ao mesmo tempo por todo mundo aí. Agradeço a Abel, aos meus amigos que acompanharam, ao pessoal da igreja, enfim, a minha família que também me ajudou. E agradeço a Deus também por tudo que Ele tem me concedido, né? Enquanto conhecimento, enquanto sabedoria. Beleza? Bom, obrigada, pessoal, quem ficou aí até o final. Semana que vem, sexta-feira que vem, a gente vai estar com Simone Lima. O tema dela é Mantendo Saudável a Saúde Mental na Quarentena. Então, a gente veio falando sobre ansiedade. Agora, hoje a gente falou sobre inteligência emocional. E semana que vem a gente vai falar como manter essa saúde mental nesta quarentena. Então, eu conto com a participação de todos vocês. Durante a semana a gente vai estar divulgando. Provavelmente será no mesmo horário, às 19h30. Eu tento iniciar pontualmente às 19h30. Adorei. É isso aqui, velho. Pontualmente às 19h30. Esse vínculo que está sendo criado aqui, ele vai permanecer até mesmo após a quarentena. Fui sair na live o tempo inteiro. Olha aí. Eu cliquei sem querer aqui. Bom, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que Deus abençoe a família de cada um de vocês, se cuidem, permaneçam aí isolados socialmente, porque, infelizmente, a gente tem algo novo que está sendo estudado e a gente precisa da colaboração de todo mundo para que isso passe logo. Todo mundo fizer um pouquinho, esse pouquinho se torna grande e este grande vai nos dar a oportunidade de estar todos juntos novamente. Então, que a gente possa contar com a ajuda de todos vocês. Não lavem a mão em excesso, Nayane, que está aí mandando carinha de rindo. Não lave a mão em excesso, lave a mão quando necessário. Ok? Boa noite para vocês. Deixa eu fechar o hashtag aqui, já que não tem o hashtag Fique em Casa. Bota o hashtag Se Desenvolva em Casa. Beleza? Exatamente. Aproveita esse momento aí, ó, se desenvolva em casa. Valeu, Jaque. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.